Mateus, capítulo de número 26, eu quero ler a partir do verso 6, por favor. Diz assim a Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 6. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus quando ele se encontrava reclinado à mesa. Os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhes disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez a fim de me preparar para o sepultamento. Eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Curve a sua cabeça por um instante, vamos orar a Jesus. Senhor, obrigado por a cada culto trazer a compreensão tão clara da nossa dependência ao Senhor. Que eu e cada um dos meus irmãos possa acalmar o espírito, o coração, para que a Tua palavra seja como uma direção nessa noite. A minha oração é que todos aqueles que estão dentro desse auditório, ou aqueles que acompanham de alguma plataforma, possam sair diferente após essa palavra. Que o Senhor conceda a cada um discernimento, entendimento, para que a aplicabilidade da Tua palavra alcance a vida prática de cada um. Que o Senhor possa religar pessoas a Deus, por meio do anúncio, por meio da notícia, da boa notícia. Que o Senhor possa trazer de volta aquele que está distante. Que o Senhor possa edificar ainda mais aquele que está em comunhão. Que o Senhor possa libertar aquele que está preso. Que o Senhor possa aquecer aquele que está frio. Essa é a minha oração. Desde já devolvemos somente a Teu Filho Jesus toda a honra, glória, louvor dessa palavra, desse culto e de toda a nossa vida. Nós oramos em o nome de Jesus. Eu quero falar nessa noite sobre a intensidade da entrega. Irmãos, eu confesso que já há uma semana o Senhor tem me incomodado muito sobre o nível, a porcentagem da entrega daquele que se diz filho de Deus, aquele que se diz discípulo de Jesus, aquele que diz estar em comunhão com a igreja. E talvez essa seja a primeira pergunta óbvia, clara, sem dar voltas, que Jesus nos faz.
Qual o nível da sua entrega? O Senhor, durante essa semana, tem me levado a vários textos, aonde percebemos discípulos, seguidores, líderes, com níveis de entrega a Jesus diferente. E eu vejo nas Escrituras Sagradas o quanto Jesus percebe isso. O quanto Jesus percebe a sua entrega, o quanto Jesus elogia a sua entrega, o quanto Jesus vê, o quanto Jesus Ele ama, o quanto Jesus percebe o que você tem entregado, o que você tem colocado diante dEle. Porque às vezes a gente tende a achar que Jesus, Ele, qualquer coisa que a gente dá para Ele é qualquer coisa. É como se Ele não se importasse. Ele liga simplesmente o fato da gente talvez buscá-lo um dia, ou irmos a uma igreja, ou sermos assíduos em um contexto eclesiástico. Mas Ele percebe. Ele percebeu nos discípulos, Ele percebeu nas ovelhas que não eram líderes, mas que estavam ali e diziam que Ele era Senhor. E o texto ou a Bíblia tem me chamado a atenção algumas realidades diante do nível de entrega que essas pessoas recebem de Deus. O que elas têm experimentado pelo seu alto nível de entrega, ou que têm deixado de viver pelo seu baixo nível de entrega. Irmãos, nós temos um Senhor, nós temos um Deus no trono do nosso coração, nós temos uma vida e a gente sabe que só vivemos essa vida porque Ele é Senhor da nossa vida. Sabemos que a gente só está de pé porque nessa manhã, pelo favor de Deus, Ele disse: João, Maria, André, eu te concedo mais um dia de vida. A gente não sabe o dia de amanhã. Nós oramos agora aqui pelo pastor Sérgio. O pastor Sérgio estava aqui domingo pela manhã no culto, celebrando, foi para casa. No final do dia ele começou a sentir uma dor no peito, no seu abdômen, correu para o hospital, internou, precisou de cirurgia. Foi necessário colocar uma válvula na sua aorta, o sangue que corre pelo corpo. Internado, estado gravíssimo. Estamos clamando pelo milagre. Mas é apenas um exemplo de que a gente não sabe o dia de amanhã. Você não sabe se é propósito de Deus que você tenha vida amanhã, quarta-feira. E diante de todo esse contexto, me responde: se a gente tem outra coisa senão nos entregar totalmente a Jesus? Me responde, irmãos, se você tem um Senhor na sua vida, se você entende que você foi comprado por Deus, se você entende que você está de pé por causa dEle, o que nos impede de nos entregar mais? O que nos impede de pregar mais o Evangelho? O que nos impede de orar mais, de conhecer mais as Escrituras? O que nos impede? Eu fico impressionado, irmãos, as coisas que Deus é trocado por elas.
A gente troca Deus por tão pouco, por coisas tão materiais, por coisas tão carnais, por coisas tão banais. Por quê? E eu pego esse texto como base para perceber o quanto Jesus nota a entrega de alguém. E é interessante, irmãos, que essa entrega não tem a ver com o que as pessoas veem, tem a ver com o que Deus está vendo. Eu posso estar pregando nessa noite para você, e você diz assim: olha, a entrega desse pastor é grande, ele está ali pregando com eloquência, e eu posso estar completamente distante, porque não é sobre o que você vê, é sobre o meu coração que o Senhor vê, é sobre as minhas motivações que o Senhor vê, não é sobre o que eu transmito ser, é sobre o que verdadeiramente eu sou. Você pode parecer que é, mas nem sempre é. Nem sempre. Na perspectiva dos discípulos desse texto, a entrega deles é total, mas não era. Porque na hora que aquela mulher entregou algo a mais do que eles entregavam, a perspectiva deles era o dinheiro, o valor do perfume. Jesus sondou o coração deles, como sondou o coração daquela mulher. O que eu quero dizer para você é que às vezes você acha que a sua entrega é uma entrega suficiente, e você se esconde atrás dessa entrega medíocre, passiva, parcial. E a gente entra numa cegueira, e Deus está dizendo: você pode dar mais, eu quero mais de você, eu quero conhecer mais o seu coração, eu quero usar mais você, eu quero abençoar mais a tua vida, eu quero fluir através de você mais e mais. Eu quero que você não tenha receios comigo, eu não quero que você tenha reservas comigo, eu não quero que você pise em ovos comigo. Entrega! Mas a gente está receoso, pisando em ovos, cheio de dedo com Deus, e Deus está dizendo: não, eu sou seu pai. E você está dizendo: ok. Deus está dizendo: eu sou seu amigo também. E Deus está dizendo: eu quero o seu bem, eu amo você como ninguém te ama, eu faço por você o que ninguém foi capaz de fazer. Ninguém é capaz de morrer por você, eu morri por você. Ninguém é capaz de comprar a tua vida, você pecador, condenado por causa do seu pecado, mas eu fiz, eu me entreguei por você. E eu percebo, irmãos, que essa entrega, ela tem sido das pessoas mais improváveis. Não são daqueles que estão muitas vezes em evidência. É por isso que às vezes a gente vê dentro do corpo da igreja umas irmãs, irmãos que ninguém conhece, improváveis, talvez no nível social pobres, mas tem sustentado a igreja por tamanha entrega, por tamanha oração, por tamanha devoção. O Senhor traz alguns textos ao meu coração. Você percebe Jesus avaliando o nível da entrega naquele texto de Maria e Marta, ou Marta e Maria. Quando Jesus está na casa daquelas irmãs, juntamente com Lázaro, Marta está servindo, Maria se prostra diante de Jesus para aprender com ele, para ser ensinada por ele, e ela está ali, ela para tudo
Ela está dizendo: as funções de casa não são maiores do que Deus, o tempo que eu poderia fazer alguma coisa não são maiores do que Deus, eu não quero fazer nada, eu só quero aprender com Deus. É perceptível Jesus evidenciando, percebendo o nível de entrega. Ele cita, você percebe nos 45 do segundo tempo, antes de Jesus ser entregue ao madeiro, à morte de cruz, você percebe Pedro, um discípulo próximo, negando a Jesus. Distanciou, sentou na roda dos escarnecedores, negou a Jesus por 3 vezes. Você percebe o texto do jovem rico? Eu faço tudo que a lei me manda eu faço, tudo que a lei manda eu fazer, eu cumpro, eu faço. Então faça o seguinte agora, vende tudo que você tem. A Bíblia vai dizer que ele sai dali triste. É o único texto da Bíblia que alguém encontra com Jesus e sai pior do que chegou. Porque não consegue entregar o que Jesus pede. Você percebe na Bíblia aquele texto que Jesus confronta os seus discípulos dizendo que eles não poderiam orar nem por 1 hora. Jesus está orando, ele olha para os discípulos estão dormindo, os discípulos estão ali passivos, os discípulos estão ali estagnados, os discípulos estão ali estáticos, os discípulos estão ali não se importando com o que estava acontecendo espiritualmente falando. Agora, eu chego a algumas conclusões. A primeira delas, que quanto maior a sua entrega, mais forte você lida com a perseguição ou com a dor. Sabe esse Pedro, que o nível de entrega dele era um nível covarde, hipócrita, que agora Jesus dá uma segunda chance e ele agora entrega tudo. Esse Pedro agora, na igreja do primeiro século, ele é um gigante, e agora entregando totalmente a sua dependência no Sinédrio. Atos capítulo 4, o texto bíblico vai dizer que agora ele estava cheio de coragem, cheio do Espírito Santo, diante da perseguição. Porque quanto maior a sua entrega, mais você consegue lidar com a calúnia, mais você consegue lidar com a fofoca, mais você consegue lidar com a maledicência das pessoas, mais você consegue lidar com a traição das pessoas. O pastor Rafa orou aqui: no mundo a gente vai ter aflição, amanhã ou hoje a gente sai daqui, é só luta, amanhã a gente depende totalmente de Deus. E agora, como lidar? Se as lutas, as tribulações é um fato, vamos encontrar um caminho para lidar melhor com elas. E o melhor caminho, ou a melhor forma, é quando a sua entrega é total. É fato, irmãos. É perceptível quando você conversa com alguém que já se despiu de si mesmo,
já se esvaziou, já entregou tudo, já busca a glória de Deus, já tem comunhão com Deus. Ele vive a simplicidade de coração, a humildade de coração. A vida dele é rendida, ele já não está preocupado mais com o reconhecimento humano, ele quer agradar a Deus, é perceptível. Você vê graça de Deus, você vê unção de Deus, você vê um fluir de Deus, você vê um liberar de Deus, e isso é fruto da entrega. Essa pessoa, para lidar com a morte, para lidar com o luto, irmãos, eu não estou dizendo que é fácil, nunca vai ser, mas que você entra mais forte, você entra, que você sabe lidar com algumas situações de uma forma diferente, você sabe, porque já não vive mais você, vive Cristo em você. Já não é mais você quem fala, é o Espírito que fala através de você. O texto, no verso de número 10 diz assim: percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Quanto maior a sua entrega, mais o Senhor agrada de você. O texto vai dizer que Jesus entrou na frente para defendê-la. Irmãos, não era um anjo, era o próprio Cristo na frente dela dizendo: por que vocês estão perturbando? Jesus comprou ali aquela história, se colocou na frente dela e falou assim: não, com ela ninguém mexe. Se você está mexendo com ela, você está mexendo comigo. Porque quanto maior a sua entrega, mais o Senhor agrada de você, mais o Senhor trabalha por você, mais o Senhor está à sua frente. Uma entrega genuína, verdadeira. A Bíblia, ela vai dizer que Jesus defende, se agrada dela. O texto, ele vai dizer no verso 8: os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Eu chego à conclusão de que a sua entrega, ela desmascara a superficialidade das pessoas à sua volta. A Bíblia vai dizer que estava tudo bem, irmãos, ninguém sabia quem era quem, estava todo mundo no mesmo bojo. Foi aquela mulher se entregar mais, manifesta a superficialidade de quem não quer entregar tudo. Eles se levantam e dizem: por quê? É desperdício, é um absurdo, isso é perda de dinheiro, isso não se faz. A nossa entrega, ela desmascara a superficialidade da vida espiritual das pessoas que estão à nossa volta. A gente se torna um motivo de comparação, de busca, de alvo. As pessoas, ao olhar para a sua entrega, elas vão dizer: eu preciso buscar mais, eu preciso buscar mais a glória de Deus, eu preciso me comprometer mais, eu preciso agradar mais a Deus, eu preciso santificar meu namoro, eu preciso santificar as minhas finanças, eu preciso cuidar melhor da minha casa, eu preciso orar mais. Você ouve alguém que conhece as escrituras, irmãos, todas as vezes que eu estou ali sentado, ouvindo alguém que está pregando, que conhece muita palavra, ou estou conversando com alguém. Hoje mesmo eu estava o dia inteiro com o pastor Paulo César, atendendo alguns pastores, e eu vi o pastor Paulo falando. Eu falei: meu Deus,
Eu preciso buscar mais, eu preciso ler mais as Escrituras, porque quando a gente percebe a entrega, o nível de entrega, desmascara a nossa superficialidade. Manifestou na hora os discípulos. O que é isso? O que essa mulher acha que ela é? Quem ela acha que ela é para ela quebrar um perfume caro desse na nossa frente? Irmãos, as pessoas precisam ser constrangidas com o tamanho da sua entrega. Deixa Deus confrontar. Deixa o Espírito confrontar. A sua entrega faz você ver e viver o que poucos vão experimentar. Tem coisas que alguns vão ver e vão experimentar em Deus, de sobrenaturais, de visão, do agir de Deus, que só quem tem uma entrega total, um nível de entrega avançado, vão experimentar. Isso explica, irmãos, o porquê que muitas vezes a gente fica vivendo de testemunho dos outros. Eu me lembro uma época que um pastor ia pregar, ele citava, lembra daquela época, daquele pastor, ele subiu no monte, ele gravou um CD, e o CD veio de um dia que ele estava a madrugada toda, e a gente começa a viver de testemunho das pessoas, e os nossos testemunhos. Eu não quero que você viva dos meus, eu não quero viver dos seus, eu não quero que você olhe o pastor Rafa ou qualquer pastor que esteja aqui à frente e diga, olha, e fica contando sobre o outro. Não, conte sobre Deus e tenha as suas experiências. Pessoas que têm um nível avançado na entrega ao Senhor, vai viver, vai experimentar o que poucos experimentam. Isso é um fato. Por que os discípulos não gostaram da entrega dessa mulher? Porque eles nunca tiveram aquela experiência. É uma mistura de inveja. Não consegue entregar, não consegue ter uma disciplina, mas quer viver o que o outro vive. Não vive. Você nunca vai viver o que o outro vive se você não buscar o que o outro busca. Não vai. O texto diz no verso 13: eu asseguro que em qualquer lugar do mundo inteiro, onde este evangelho for anunciado, também o que ela fez será contado em sua memória. Esse verso me traz uma compreensão de que a sua entrega faz de você uma inspiração a ser contada. O fato daquela mulher entregar ou ter a experiência que ela teve faz a gente estar aqui, milhares de pessoas sentadas nessa noite ouvindo sobre a história dela. Porque a história dela não glorifica ela, glorifica a quem ela se entregou. É por isso que ela está sendo contada. Todas as vezes que a sua entrega for genuína, quando ela for contada, não é você que fica no centro, mas Jesus sobressai.
Jesus é glorificado. Eu olho a história dessa mulher, eu quero buscar mais a Jesus. Eu olho a história dessa mulher, eu quero orar mais. Eu olho a história dessa mulher, eu quero ler mais a Bíblia. Eu olho a história dessa mulher, eu quero frequentar mais a igreja, eu quero servir mais os meus irmãos. Eu olho a história dessa mulher, eu quero ter mais visões, eu quero ter mais palavra de conhecimento. Eu olho a história dessa mulher, irmãos, eu quero poder visitar mais os meus irmãos. Eu olho a história dessa mulher, eu quero ter experiências com Deus que eu nunca tive. Ela se tornou só um canal, só um instrumento. É a prova de que a entrega dela foi genuína, porque quando não é genuína, você tira Deus do centro e você se coloca no lugar de Deus. Você quer saber se a sua entrega é genuína? Se é Jesus que aparece no seu lugar. Você percebe? É por isso que Jesus toma ela como exemplo e diz: no mundo inteiro, em qualquer tempo, essa história será contada. Irmãos, parece óbvio, mas nunca foi tão necessário a gente se entregar mais a Jesus. A espiritualidade dessa geração está muito rasa. E não é sobre conhecimento. O conhecimento de Deus te leva a Deus. Mas é sobre relacionamento. É sobre renunciar à vaidade. É sobre dizer: Jesus, isso é o que eu queria. Mas se o Senhor quer isso, eu renuncio o que eu quero para viver a tua vontade. A entrega tem a ver com santidade. A entrega tem a ver com tempo com o Senhor. A entrega tem a ver com a compaixão aos necessitados. A entrega tem a ver com Jesus como Senhor do seu coração. A entrega tem a ver em não buscar as coisas da terra, mas buscar as coisas do alto. Tudo isso fala sobre a intensidade da nossa entrega. Se você não entrega tudo, não queira o tudo de Deus. Se você não tem a capacidade de deixar o seu pecado para que você glorifique o nome de Jesus, não queira o tudo de Deus. Porque tem coisas, como essa mulher, que só vão acessar, só vão ter a oportunidade de viver aqueles que já se despiram de si mesmo para viver para a glória de Deus. E é isso que a Bíblia nos convida. É viver uma vida com Deus sem reservas. Eu sempre digo isso e gosto de dizer: você está na chuva, é para molhar. Para de ficar se escondendo no beiral, de colocando, não, se joga. Você está com medo do seu amigo dizer agora virou crente? Você está com medo da namorada dizer para você: não, se você não quer sexo, eu não quero você. Você está com medo de quê? Você está com medo do seu patrão virar e falar assim: agora é crente. Você está com medo do seu ciclo de amigos? Você está com medo de quê? Se entrega totalmente ao Senhor. Quantos entendem essa palavra em nome de Jesus?